Alô, amigos e amigas, esse é o programa Agenda Econômica que hoje vai examinar o crescimento da massa salarial no Brasil. Nosso convidado é o professor e economista Max Leno de Almeida, supervisor do DIEESE, Distrito Federal, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. A valorização do salário mínimo nos últimos 10 anos, combinada com políticas de distribuição de renda, ajudou o Brasil a atenuar os efeitos da crise de 2008, que ainda persistem. Além disso, o crescimento do emprego formal e o êxito na maioria das negociações salariais, muitas vezes com reajustes acima da inflação, garantiram maior poder de compra aos trabalhadores. Mas o aumento da massa salarial tem provocado forte debate, já que alguns especialistas enxergam o crescimento da capacidade de consumo das famílias e o acesso fácil ao crédito como estímulo inflacionário. Max, muito obrigado por ter aceito nosso convite. Eu que agradeço o convite feito e é um prazer estar aqui discutindo esse importante tema. Pois bem, nós tivemos aí uma evolução da massa salarial nos últimos 10 anos que coincide com a valorização do salário mínimo. Qual é a relação entre uma coisa e outra? Bom, antes de mais nada é importante que se diga que a massa salarial representa praticamente todos os salários no país. Então, há formas de captar isso e um dos principais elementos que é utilizado para se verificar não só o comportamento dos salários, mas também a magnitude que isso vem se dando, é a RAIS, né? A Relação Anual de Informações Sociais, e também os próprios dados que são divulgados pelo IBGE, né? Sendo assim, a gente pôde constatar que esse crescimento, na verdade, ocorreu nos últimos anos. Perfeito. Né? Então, a massa salarial, que é uma conjunção da elevação do emprego, como também do rendimento médio ocorrido na realidade da economia brasileira, isso ocorreu, né, e se nós levarmos em consideração o crescimento do rendimento médio real no período de 2005 a 2012 foi da ordem de 23%. 23%. Ao passo que, se nós analisarmos o comportamento do emprego nesse mesmo período, nota-se que houve um incremento da ordem de 42% e somando-se esses dois elementos, ou seja, o crescimento do rendimento médio mais o crescimento do emprego, a gente tem aí um crescimento da chamada massa salarial, que nesse mesmo período, ou seja, de 2005 até 2012, lembrando que são os dados da RAIS, representa aí um crescimento da ordem de 76%. 76%. Ou seja, né, levando em consideração esses dois elementos. O que dá aí, em média, um crescimento da ordem de aproximadamente 7% a 8% a cada ano. O que é, né, também influenciado bastante pelo que foi mencionado no início da sua fala, né? O salário mínimo realmente teve um reflexo importante, principalmente nas faixas salariais, digamos, de 1 a 3 salários mínimos. Essa evolução pode ser considerada assim, bastante expressiva, bastante positiva? Bom, em primeiro lugar, né, acho que é importante salientar o fato do salário mínimo ser um importante elemento, né, relacionado à distribuição de renda no país, né? O salário mínimo, mesmo levando-se em consideração que não está presente nos acordos ou convenções coletivas, visto que muitas categorias hoje têm seus próprios pisos estabelecidos nas suas convenções ou acordos coletivos, ainda é um referencial importante no que diz respeito à previdência social, e não podemos esquecer que muitos trabalhadores ainda têm o seu salário referenciado, né, no salário mínimo. O salário mínimo. Sendo assim, houve um movimento forte por parte da sociedade e principalmente do movimento sindical organizado, as centrais sindicais, no sentido de se estabelecer nos últimos anos um mecanismo de reajuste do salário mínimo que viesse ao encontro da sua finalidade. O salário mínimo se constituía um instrumento distributivo, se constituía um elemento que pudesse, né, ser pensado de uma forma a ser tratado como um instrumento de política de renda e um instrumento de política distributiva. Consequentemente, percebe-se que nos últimos anos o salário mínimo vem tendo um mecanismo próprio de reajuste. E, claro, esse mecanismo próprio de reajuste do salário mínimo acabou também sendo um farol ou
acabou sendo um elemento que foi utilizado para se ter uma elevação dos pisos que se aproximam do salário mínimo, né? 1 a 3 salários mínimos, por exemplo. Ou seja, com isso eu estou querendo dizer que nas negociações coletivas, por exemplo, em que você tem faixas salariais próximas ou relativamente próximas ao salário mínimo, né, o que esteve na mesa de negociação foram justamente sistemáticas de reajuste que se assemelhassem ou que se aproximassem do que vem acontecendo no caso do salário mínimo. E muitas dessas categorias, felizmente, acabaram sendo exitosas, né, no que diz respeito ao alcance desse objetivo. Mesmo porque né, os números têm demonstrado que não só o salário mínimo vem obtendo ganhos reais, fruto dessa mobilização da sociedade e das centrais sindicais para se ter esse mecanismo próprio. Agora definido em lei, né? Definido em lei. Uma política, né, definida. E claro, né, eu acho que ser tratado como um instrumento de combate à questão da desigualdade, eu acho que isso é importante que se reforce, né? A política do salário mínimo tem também esse papel. Porque vale lembrar que no passado a negociação do salário mínimo sobre o seu valor e reajuste era feita a cada ano. Portanto, sujeita a pressões de momentos conjunturais e quando ele adquire uma estabilidade numa política legalmente definida, isso é um atributo que deve referenciar o conjunto da sociedade. Né? Sem dúvida alguma. Né? Então, o estabelecimento desse critério foi de fundamental importância para se pensar numa evolução do salário mínimo. É claro que quando se trata do salário mínimo, né, muitas pesquisas ainda demonstram que o poder de compra dele, apesar do aumento real que ocorreu nos últimos anos, né, comparando-se com momentos passados, ainda está aquém. Principalmente levando-se em consideração o próprio artigo 7º da Constituição Federal, que estabelece que o salário mínimo deve ser capaz de atender uma série de itens relacionados com a necessidade do trabalhador e da sua família. Né? Que o Diese sempre faz esse cálculo. Isso, né? Hoje, né? Qual seria o valor o salário mínimo, digamos, constitucional, né? Que, na verdade, engloba todos esses itens previstos no artigo 7º da Constituição Federal, né? Que não está relacionado apenas à alimentação, mas também transporte, saúde e também educação, lazer, por que não dizer, porque está previsto, né, no artigo 7º. Estamos falando de seres humanos. Esse valor, né, que é um valor familiar, ele está em torno de R$3.000. R$3.000. É um estudo que a gente desenvolve todo mês e a gente divulga juntamente com os dados relacionados a uma importante pesquisa que a gente também divulga e que tem por objetivo saber a quantas anda o poder de compra do salário mínimo, que é a pesquisa da cesta básica. Existe por intermédio dessa pesquisa que a gente capta, né, o valor que deveria ser suficiente para atender todas essas necessidades previstas na Constituição Federal. Existe uma situação, assim, mesmo tendo havido uma valorização do salário mínimo, crescimento do emprego formal, crescimento do emprego absoluto, mas também formal, porque a raiz pega quem é formalizado no trabalho, não é isso? Isso. Mas existe também momentos em que isso combina com o crescimento do PIB. E em outros momentos não houve um crescimento do PIB como nós tínhamos registrado até 2010, por exemplo. Perfeito. Né? Então, de lá para cá houve uma baixa nesse crescimento, embora tenha havido crescimento. O que explica que, apesar dessa arrefecida no crescimento do PIB, da atividade econômica, o emprego formal continuou crescendo e, portanto, a massa salarial continuou também ampliando-se, tal como o salário mínimo? Como é que isso pode ser explicado? Um dos componentes importantes para explicar o crescimento tanto do emprego como da renda, não resta dúvida, é o crescimento da produção, né? Mesmo porque o crescimento do PIB, né, seja ele regional, seja ele do próprio país, isso acaba induzindo e arrefecendo, né, melhorando o comportamento do próprio mercado de trabalho, mesmo porque a produção acaba gerando uma necessidade de maior empregabilidade, né, de geração de emprego, e o emprego acaba gerando também uma perspectiva de elevação do rendimento, né, rendimento do trabalho, diga-se de passagem. Agora, nem sempre a relação é direta, ou seja, o crescimento do PIB em uma determinada magnitude, nem sempre ela está
vinculada a um crescimento na mesma proporção da quantidade de empregos que foi gerada. Para se ter uma ideia, o estoque de emprego ocorrido nos últimos anos, aí eu pego também os dados que nós havíamos comentado anteriormente, que é o da RAIS, a gente percebe que o crescimento de 2010 até 2012 teve comportamentos bastante diferenciados e não foram tão colados com o comportamento do próprio Produto Interno Bruto brasileiro. Né? Claro que a gente tem percebido que a tendência de alta, ela tem se verificado, mas esse comportamento, ele não vem se dando da mesma magnitude. Agora, quando há uma aceleração ou uma desaceleração no ritmo de crescimento, o indicador emprego acaba sendo, né, tendo um impacto. Né? Não na mesma magnitude, mas se porventura há um crescimento da economia previsto para os próximos anos, isso acaba também induzindo a geração de emprego. Se nós pegarmos os números, né, se nós pegarmos as informações, no ano de 2010, por exemplo, o estoque de emprego cresceu em torno de 7%. 7%. Ao passo que nos anos de 2011 e 2012, né, nós tivemos um comportamento da ordem de 5% do crescimento do estoque de emprego no ano de 2011 e de 2,5% no ano de 2012. Ou seja, então os dados demonstram que não na mesma magnitude o emprego está acompanhando o percentual de crescimento do PIB, mas a tendência ela tem se verificado. Quer dizer, então, se você tem uma tendência, uma perspectiva de que haja um crescimento do PIB naquela determinada região ou num determinado país, isso possivelmente vai ter reflexo também na geração de emprego. Não podemos esquecer também que a questão do emprego ou a geração de emprego, ela também está muito vinculada à realidade da economia como um todo, né? Mesmo porque a geração de emprego depende da performance dos setores e, sobretudo, do que está acontecendo nesses setores. Então, o PIB, ele retrata a situação de todos os setores de uma forma global, mas a gente percebe que alguns setores, mais ou menos, acabam contribuindo também de forma positiva ou negativa na evolução desse crescimento. E, consequentemente, isso tem rebatimento nos empregos nesses respectivos setores. Porque se um determinado setor estiver com tendência de alta, estiver apresentando crescimento, né, isso também vai trazer reflexo na geração de emprego desse setor especificamente. Ao passo que, né, se esse setor não estiver contribuindo positivamente com o crescimento do PIB, mas que isso acaba gerando uma tendência de geração de emprego menor do que aqueles que acabaram contribuindo de forma mais positiva com o crescimento naquela região ou mesmo do próprio país. Nós vamos fazer uma pequena pausa aqui no programa Agenda Econômica, mas voltamos já já. Continue com a gente.